rodada, segue o líder. Não deu pro Fortaleza, Flamengo atropelou o Leão, Psico, então Flamengo passou o carro 5-0 e é isso. Vamos ver aqui a resenha, como é que tá sendo aqui na galera lá da ESPN no Linha de Passe. Bora lá. Mas antes, você que não é inscrito, deixa aquela moral que ele fortalece. Tamo junto, é nóis. Vivendo um bom momento, né? O Bruno Henrique hoje teve lá as questões com o árbitro, principalmente, né? Que ele estava reclamando com o árbitro desde o início da partida. Mas nos últimos 2 jogos que o Pedro participou, né? Um pouco mais ativamente, justamente que o Felipe Luiz reclamou com ele depois lá da partida em relação a entregar um pouco mais fisicamente e marcar um pouco mais em cima, hoje o Pedro fez. Ele rouba a bola ali do Zé Wellington e consegue dar o passe de calcanhar para o Luiz Araújo. No jogo anterior a mesma coisa. Então acho que o Pedro ele entendeu o recado do Felipe Luiz e tem se desenvolvido um pouco mais nessa questão do sem bola e de marcar ali um pouco mais à frente. Não tem a mesma mobilidade, né? A mesma mobilidade do Bruno Henrique, obviamente, não vai ter, mas é o cara da posição, é o 9 que o Flamengo tem. Vamos ver se até lá, né, em 2 semanas, se o Pedro agarra a oportunidade de ser o titular de fato. Mas hoje ele ainda é reserva por conta dessas questões sem bola. Foi o que o Felipe Luiz deixou muito claro. São 15 jogos hoje, foi o 15º jogo sem gol. E também tem a questão dele ter voltado agora de uma lesão muito grave, né? Acho que isso a gente tem que sempre pontuar. 15 jogos sem gols para o Bruno Henrique. Muitos deles jogando de centroavante. Então, de fato, é uma fase muito ruim. Vamos ouvir o Felipe Luiz já falando no estádio do Maracanã, ao vivo agora. Falou tudo. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Melhor defesa. Melhor ataque. E isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente e agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Então, isso segue, continua. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Passado essa primeira fase de objetivos conquistados e também o seu dia livre de folga agora na segunda-feira, não sei se você acompanhou a classificação ontem do Los Angeles. O grupo do Flamengo está confirmado para a Copa do Mundo de Clubes, com Esperance, Chelsea e Los Angeles. Se você puder fazer uma análise, como que você vai trabalhar esses dias também, porque muitos jogadores vão estar à disposição das suas respectivas seleções. E desse grupo, assim, se você já tem alguma coisa analisada, já fez algum estudo. O Chelsea é um pouco mais fácil, porque é um time europeu que todo mundo acompanha, mas principalmente do Esperance e do Los Angeles, que é o clube que agora fechou a chave ali. Obrigado. Sinceramente, ainda não preparei absolutamente nada do Mundial. Estava, como vocês sabem, em jogo a cada 3 dias. Não permite tempo de você olhar absolutamente nada, a não ser o adversário que vem pela frente. E nem assim, muitas vezes, dá tempo de preparar bem o jogo que vem pela frente. Então, a partir de agora, com essa data FIFA aí, começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. Já temos que falar, porque existe uma certa facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil. Opa. A janela. A gente vai voltar pro Felipe Luiz. É a nova janela de mercado. Então, vamos lá, vamos Felipe Luiz agora. Vamos daqui a pouquinho. Acertou na mosca o que ele responderia sobre os adversários do Mundial. Mas ele tem respondido isso sistematicamente. E de fato é verdade, Felipe. É um cara que ele tem a comissão técnica dele, agora com o Rodrigo Caio, inclusive, e a comissão técnica se debruça nos próximos adversários para frente. Ele pega o próximo adversário quando de fato for, né? E o Flamengo vai começar a estudar. O primeiro jogo é o Esperance, né? Da Tunísia. Esperance, né? A partir de agora ele vai se debruçar no grupo do Mundial. Para mim, o Flamengo vai chegar como a segunda força do grupo, mas é um grupo que tem disputa. E eu tô curioso para ver o Flamengo e o Chelsea. Acho que tem jogo, embora o Chelsea seja favorito para o duelo, e o Flamengo tem que ficar de olho nos adversários, porque acho que não tem barbada no grupo do Flamengo, não. O Felipe lembrou agora aqueles técnicos de times europeus que, quando a Libertadores terminava no meio do ano,
toda vez que cruzavam com algum treinador, já se sabia quem era o campeão da Champions, toda vez que o treinador do time campeão da Champions cruzava um jornalista brasileiro em alguma entrevista coletiva, tinha que responder sobre o time brasileiro, né? Ele falava, infelizmente eu tenho 52 jogos até esse confronto. Pois é, e a gente tem que dizer que nunca foi muito a prioridade deles, talvez uma semana antes. E olha lá. E alguém poderia dizer, sorte sua, né? O time que vai te enfrentar tem mais 100 pela frente. Mas Você tem só 52 jogos. Mas a gente tinha aqui aquela coisa bizarra também de largar tudo esperando o jogo no final do ano, né? Que era o que se fazia. Largar o resto da temporada. Nesse aspecto, né? Assim, o Flamengo chega num ótimo momento. A gente pode discutir como foi a vitória contra o Tátira, como não foi. A campanha na Libertadores não é das melhores, mas é o que o Felipe estava falando e que a gente falava um pouco antes aqui. Se você olhar do ponto de vista de resultados, o Flamengo ganhou tudo que ele podia ganhar de troféu, ele lidera nesse momento o Campeonato Brasileiro, ele está classificado na Libertadores. Melhor ataque, melhor defesa. Melhor ataque, melhor defesa. Primeiro do campeonato. Assim, né? Claro que a gente sabe que existe uma exigência para o Flamengo muito grande em relação ao futebol jogado, a como tem que se apresentar nas partidas, mas realmente ele vai para o Mundial muito forte, enquanto a gente sabe os principais candidatos a título, que são os times europeus, chegam já no final de temporada, alguns deles sofrendo bastante. No caso do Flamengo, não está no papel ainda, mas a expectativa gigantesca do Jorginho se incorporar ao grupo para o Mundial. Ele tem questões, ele tem valores a resolver, possivelmente para abrir mão no Arsenal, para poder se apresentar imediatamente no Mundial e fazer parte desse grupo. São vários jogadores experimentados de futebol europeu. O próprio Felipe, o cara com a vivência de Europa muito grande. Inclusive, o Felipe jogou no Chelsea, né? Sim. Ganhou a Premier League. E vai enfrentar... Então, acho que o Flamengo chega com uma bagagem muito grande para esse torneio e vai ser interessante ver o Felipe preparando o time para enfrentar adversários de escolas tão distintas, né? Um cara com uma carreira tão breve no futebol como técnico, como é o técnico do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai tentar voltar para o Felipe Luiz. Vamos fazer uma rapidíssima parada fora do esporte. O Lira e Passe volta.